pouco mais da sua palavra, dos seus ensinamentos. A gente não pode esquecer o copo d'água, né? Que para que seja atraído pelos fluidos bons das mensagens que a gente vai receber aqui hoje. Então, a gente vai fluidificando a nossa água à medida que o nosso estudo vai acontecendo. Pedimos a Deus que abençoe o nosso grupo, pedimos a Deus que olhe por nós, pedimos a Deus que guie nosso estudo de hoje, para que a gente saia muito mais enriquecidos, para que a gente possa estar fortalecido na nossa fé e que a gente possa entender todos os ensinamentos. Agradecemos a presença de todos vocês, dos amigos encarnados, desencarnados. Peçamos por todos aqueles que não puderam, de alguma forma, estar presentes conosco hoje. E que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. No estudo de hoje, a página é do livro Evangelho de Jesus no Lar, Chico Xavier, pelo Espírito Néio Lúcio. E escolhi um texto hoje muito interessante, chamado O Proveito Comum. E o texto diz assim, a nossa mensagem para que a gente possa refletir hoje. Eu gostaria muito de contar com a participação de vocês, do depoimento de vocês, para que a gente possa fazer dessa leitura de hoje, né, como de toda terça-feira, um complemento para o nosso engrandecimento espiritual. Cada vez que eu escolho um texto para ler, eu passo muito tempo refletindo sobre ele e muita coisa vai clareando na nossa mente, né? Então, o texto de hoje é o proveito comum. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe, interessados na assistência do mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo a respeito das verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas que abusavam dos elevados ensinamentos que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio, até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estio, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo, depois da refeita a paisagem. Não haviam andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano, e o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou. Eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo. Mas existem batráquios que se beneficiarão
com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente essas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos da terra dura, e o mentor, analisando-as, acrescentou: aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, o que seria desse chão estéril se a água divina o não visitasse? Amanhã, talvez, veremos nesse solo perfumada floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu. Nessas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, o que lhes aconteceria se as dádivas do alto não as beneficiassem? Possivelmente morreriam em breve, até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagem farta, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu, com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas o diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: aqui, as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade, e muito em breve serão perfumes e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espairando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado: jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mal, o imperfeito melhora, o infortunado encontra alívio, e os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com a fidelidade, e o céu se abrirá o acesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. O Senhor, então, abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. Bom, muitas vezes, né, a gente não sabe onde dói o calo do outro, não é assim? Muitas vezes nós julgamos sem saber a necessidade do outro. Quando no texto diz, por exemplo, muita gente se valia do socorro de Jesus buscando vantagens próprias, ficamos indignados. Porém, não sabemos os motivos pelos quais os homens agem de diferentes maneiras. A gente precisa compreender que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Não é isso? Então, muitas vezes, nós fazemos reprimendas, a gente faz
dar a nossa interpretação para as coisas que estão acontecendo. Olha como acontece isso também conosco. Por exemplo, quando a gente tem uma festa religiosa, muitas vezes, as pessoas estão ali vendendo, né? Muitas estão ali para ouvir a palavra, para aprender, mas outras aproveitam daquela situação para curar, talvez, outras diferenças que se tenham, algumas coisas que eles precisam mais naquele momento do que aprender o Evangelho. Não é assim? Muitas vezes a gente julga o proceder do outro, né? Tem um texto aqui no livro O Pão Nosso, do Chico Xavier, que diz o seguinte: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto deles seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sincero ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então, aquele que ainda não achou os novos rumos e que aproveitam de algumas situações para se beneficiar, cedo ou tarde ele encontrará os novos rumos, né? Através da angústia, muitas vezes, né? Então, a gente precisa entender mesmo que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. É isso que eu tinha a dizer hoje. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Vamos lá, Flávio. Boa noite, amiga. É difícil acrescentar, você já comentou tudo. Eu vou sair para o outro lado. Já que você quer que eu vou falar, eu vou falar. Veio na minha, quando você estava lendo o texto, aquela passagem de Jesus que ele refere muito à água o tempo inteiro. Ele fala estava cavando, o Senhor cavando o poço, né? Ele falou, se tivesse absorvido a água com uma graça de Deus, você não estaria cavando, procurando. Quer dizer, a gente está nessa luta, a gente não consegue absorver a água divina, né? Que é a graça. E entender o evangelho. Então, o homem estava lá cavando e falou, por que houve? Está em seca. Eu falei, a água cai todo dia. Se você tivesse absorvido aquela água, quer dizer, a graça de Deus, a compreensão do evangelho, a caridade ao próximo, você não estaria cavando terra seca hoje. É uma comparação com a água. Com certeza. Mas você já tinha completado tudo já. Muito bom. Mais alguém? Zezé está aí? Zezé, quer acrescentar alguma coisa? Nadir? Só o hábito também de reclamar, né? Se não chove, reclama. Se chove, reclama também. Tudo tem o seu tempo e tem o seu momento. A chuva vem
para trazer uma renovação dos ares, melhorar os chakras, verdejar as folhas, os frutos. Então, tudo a natureza fazer a seu tempo para a melhoria da pessoa. Então, em vez de ficar reclamando, não adianta nada. A gente tem que aceitar a gente não veio aqui a passeio, né? Cada um tem as suas vicissitudes, então a reclamação seria as vicissitudes que a gente tem na vida e ficar parada reclamando, vai passar, mas daqui a pouco vai melhorar, porque sempre vem, Deus vai fazer alguma coisa e vai melhorar. Um novo tempo, um dia, o sol nasce de novo, a chuva cai, então tudo vai melhorar. E assim como a gente tem que aceitar, tudo que vinha é bem-vindo. Era só isso. É interessante no texto, logo no início, quando ele diz assim, que o parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador por ver a outras pessoas fazendo aquilo que eles já não faziam mais, não é assim? Então, quantas vezes também a gente critica, né? A gente se inquieta em relação ao outro, e que, na verdade, cada um tem que descobrir a sua própria hora, o seu próprio aprendizado. Não é assim? Karine, você quer falar alguma coisa? O que você achou? Hein? Já podemos falar, né? Luciana? Ninguém quer, Por isso que ninguém é quer fé falar mais raciocinada. nada, não? Hã? Por isso que é fé raciocinada, né? Você tem que ir no seu tempo certo para desabrochar. Aí você tem a É, convicção, a certeza do que você está, né, acreditando naquilo mesmo. isso aí. É isso aí. Nada mais do Cada que um no seu tempo. Não tem como. hã? Quem está falando? A Luciana. Uh, Luciana. A Karine É cada um respondeu. no seu É cada um no seu cada um, tempo, não tem como. sim, A cada um no seu tempo. E muitas vezes a gente quer, né, Luciana, que seja no tempo da gente, né? Quando a gente aprende alguma É, coisa, a gente fica doida para que o outro também descubra, que faça, né, que desenvolva, né? Mas cada um tem seu tempo, realmente, né? é verdade. É o ego, né? É triste. O ego é muito triste. Isso aí, Luciana. Alguém mais, gente? A Karine escreveu lá, cada dia melhor. Vamos lá, seguir. Então tá bom. O Rafael já está aí? Rafael? Eu acho que ele não vai vir hoje, Eu? não. Eu não ia falar. Não, estou Ele por está aqui. aí, não? Eu Ah, tá. Boa noite. Oi, Rafa, é com você estou agora. aqui, Tá bom? tô lá no trabalho, tudo junto. Ah, a palavra toda é sua agora, tá? Boa noite. Tá Um ótimo. grande abraço. Bom, então vamos aí pedir a Jesus que continue a nos abençoar, que possa envolver a todos nós nestes momentos, a fim de que possamos estudar uma obra tão cara trazida para nós por André Luiz, e que os nossos mentores espirituais, que se fazem presentes ao nosso lado, nos amparem e nos proteja para que possamos estudar em paz. Que assim seja. Que eu cheguei atrasado e estou junto da... A prece eu pedi para todo mundo, mas era mais para eu sintonizar. Vamos lá, gente. Tá todo mundo bem? Eu
Eu agora tenho que colocar aqui o livro Nosso Lar, não sei nem onde é que ele está, de novo. Novidade, né? Vamos ver aqui. Está aqui. Bom. Bom, então, boa noite a todos. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como é que foi criada a colônia espiritual Nosso Lar. Porque a gente já viu o seguinte, as colônias espirituais, elas são criadas através da mente dos espíritos, através da força do pensamento. A gente conversava na semana retrasada dizendo o seguinte, que o pensamento, ele funciona, pensamento e vontade no plano espiritual funcionam basicamente como as mãos dos espíritos. É através do pensamento e da vontade que os espíritos vão modelando os fluidos no plano espiritual. E a gente lembra que o que é plano espiritual? Plano espiritual é uma coisa lá de Nosso Lar? Não. Plano espiritual, vamos lembrar, que é tudo aquilo que não é corpóreo. Porque a gente tem a mania de achar que plano espiritual é uma coisa muito distante de nós, quando na verdade não é. Eu tenho a mania de achar que plano espiritual é algo que eu vou quando eu desencarnar. Só que tem muita gente que está viva, que já desencarnou, mas está viva como espírito, e está dentro de casa, está ao nosso lado, estão nos protegendo, estão nos amparando, outros com certeza estão perdidos, mas plano espiritual é tudo aquilo que não é plano corpóreo. E os espíritos atuam no plano espiritual através de pensamento e de vontade. Então é importante a gente entender isso, por quê? Porque quando eu preciso de uma cura, quando eu preciso de melhorar a influência da minha casa, quando eu preciso melhorar a vibração do meu lar, eu tenho que ter isso em mente. Como que funciona a manipulação fluídica? Funciona através de pensamento e vontade. Ah, mas isso é só para quem está desencarnado. Não, isso é para todo mundo. O fluido cósmico universal, nós vivemos imersos no fluido cósmico universal, nesse fluido criado por Deus. E vamos assim vendo os espíritos trabalhando junto conosco, através do pensamento e vontade, produzindo curas e construindo colônias espirituais. Agora, como é que funciona essa criação de colônia espiritual? Porque os espíritos, a gente vê numa obra de Herculano Pires, chamada O Espírito e o Tempo. Nessa obra, Herculano Pires vai falar como é que era o homem antigamente. Os espíritos, antigamente, assim que foram recém-criados, o Allan Kardec deixa isso lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então, não existia um pensamento complexo. De modo que a colônia espiritual, quando ela foi criada, ela tem a sua origem em pensamentos que não são complexos, em pensamentos que manipulavam fluidos de uma forma que não é como manipula-se fluido os espíritos já com pensamentos mais elevados, com pensamentos mais inteligentes, com vontades diferenciadas. Então a gente vai conversar sobre a criação. Tudo tem uma origem. Nosso lar também teve a sua origem. É como se a gente estivesse conversando ali a história da construção de nosso lar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos para o livro? Para a gente ver lá como é que funciona essa situação. Olha aí, antes que o Flávio mande aumentar, vê se está bom aí, ó. Tá ótimo. Show de bola. Nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades? Essa é a pergunta de André Luiz. E o Espírito responde, sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos
desencarnados no Brasil no século XVI. Olha aí, ó, criação de nosso lar. O pessoal descobriu o Brasil e, à medida que foram desencarnando, os espíritos nem sempre eles possuem um pensamento elevado que consegue levar eles lá de volta para Portugal. Aqui chama atenção o quê? A gente começa a inferir, a gente começa a deduzir que os espíritos, para serem transportados para colônias espirituais mais distantes, para outros países, eles precisam, primeiro, ter um merecimento enorme. Segundo, precisa que a equipe que vai fazer o socorro tenha esse merecimento. Terceiro, é preciso ver a necessidade de se ter uma colônia espiritual perto do lugar onde ele já desencarnou. O que eu estou querendo dizer com isso? A pessoa pensa assim, fulano era lá da África, estava passeando, não sei aonde, desencarnou, vai ser socorrido lá na colônia de Angola. Não vai. Vai ser socorrido primeiro pela colônia espiritual que está ali naquela zona da cidade, naquela zona do estado, naquela zona do país onde a pessoa desencarnou. Depois que ele for socorrido, ele é transferido para outra colônia espiritual. Então, a gente não pode ter essa visão romanceada, achando que as coisas no plano espiritual é como se fosse estalar os dedos. Nicodemos, quando fala assim com Jesus, quando fala assim para Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. O Espírito superior, o Espírito que tem conhecimento que já desencarnou, que já está vivendo no plano espiritual, consciente da vida no plano espiritual. O Espírito sopra onde quer, ele pensa e muda de posição. É isso que Jesus está falando ali para Nicodemos. Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. É aquela coisa que a pessoa que é vidente quer correr do Espírito. Eu vou sair correndo, aí sai de casa correndo, o Espírito pensa e muda de posição. O Espírito sopra onde quer, ele muda através do seu pensamento, quando ele está consciente da sua realidade e de quem ele é no plano espiritual. Muitas vezes, ao desencarnar, o Espírito, passando pela crise da morte, que a gente vai ver depois, com mais calma, já conversamos um pouco sobre isso aí, quando a gente falou de nosso lar ali na zona umbralina, mas passando pela crise da morte. Por que é um momento de crise? Porque o espírito, às vezes, não sabe bem o que está acontecendo. Então, ele precisa ser socorrido. Os espíritos superiores, eles desencarnam antes de morrer, como Chico Xavier. Eles antecipam a sua vivência no plano espiritual antes mesmo de perder, de esgotar a vida física no corpo. Então, esses espíritos, como diz Leon Denis, a morte para eles é um sopro. É como se ele tivesse tirado um cochilo e acordou do lado de lá. Esses são espíritos superiores, espíritos com conhecimento de causa, espíritos que estudaram a doutrina espírita e praticaram, que estudaram seja qual for a religião e praticaram. Porque estudar religião é fácil, todo mundo estuda. Eu estudo, eu leio, eu faço até palestra. Difícil é praticar. Mas vamos para frente. Olha lá. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Olha que bonito, gente. No plano espiritual tem arquivos. Para quem pensava que ia ficar livre dessa coisa de organização, tem arquivo no plano espiritual. Tá certo que tudo lá é menos burocrático, mas tem arquivo, existe uma organização. E a gente lembra de uma coisa, eu não vou interromper a tela para a gente não perder muito tempo. A gente lembra de uma coisa, na introdução da obra Boa Nova, o Espírito Humberto de Campos conta para a gente que ele está trazendo o folclore do plano espiritual. Isso é bem interessante.
Porque folclore aqui, folclores do plano espiritual, não é boi pintadinho, não. Folclore do plano espiritual são manifestações e contos que existem sobre a vida de Jesus no plano espiritual. Porque alguém acha mesmo que Jesus, esse espírito iluminado, viveu 33 anos e só tem aquilo ali? Só tem sobre a vida dele o que está no Evangelho? Tem inúmeras lições que não foram grafadas pelos apóstolos, que é lembrança viva no plano espiritual, que os espíritos vêm trazendo para nós. Por isso que essa obra Boa Nova, a obra de Amélia Rodrigues, a obra de Amélia Rodrigues tem um caso que os palestrantes gostam muito de contar, que é quando Jesus, depois que cura o paralítico, fala o que aconteceu com o paralítico. Que Jesus depois chora e fala assim, pois é, eu curei o paralítico e olha lá o que ele foi fazer. Voltou a fazer um monte de besteira. Isso não está no Evangelho. Muitas vezes, não com a riqueza de detalhes, se está, eu desconheço, mas não está com a riqueza de detalhes contado por Amélia Rodrigues. Outra coisa, Humberto de Campos, na obra Boa Nova, traz uma série de passagens. Estes contos que a Aninha traz aí, conto de Néio Lúcio, traz uma série de passagens da vida de Jesus na casa de Simão Pedro. Inclusive falando da sogra de Pedro. Então, olha só o que acontece. A gente vai ver ali que no plano espiritual tem arquivos. Parece uma coisa fantasiosa. Mas quando você percebe a riqueza de detalhe das obras de Emmanuel, a riqueza de detalhes de cunho psicológico das obras de Humberto de Campos, de Néio Lúcio, e que esse fundo psicológico casa com o estudo teológico sobre cada apóstolo, olha, dá para acreditar. Porque, utilizando os arquivos de um plano espiritual, o espírito de Emmanuel, ele traz informações nos seus romances ali há 2000 anos, que já foram hoje confirmadas pela National Geographic e por outras emissoras aí de TV, de canal fechado, inclusive lá sobre aquele vulcão, que eu esqueci o nome do vulcão, que descreve, numa pesquisa que fizeram arqueológica, ipsis literis, aquilo que Emmanuel colocou lá no livro há 2000 anos. Mas vamos seguir, nós estamos estudando André Luiz. As substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. O que a gente vê aqui? O André Luiz fazendo uma comparação de que existem zonas, cidades que a gente vê que elas não têm o mesmo desenvolvimento. E no plano espiritual acontece o mesmo. Por quê? O desenvolvimento da colônia espiritual é de acordo com a capacidade do espírito. Então a gente começa aí a ver o seguinte. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, do lado do plano espiritual, serviço perseverante,
a solidariedade fraterna, o amor fraternal e espiritual. O que é que a gente vai ver ali? Primeira coisa interessante. O início do trabalho foi difícil até mesmo para os espíritos mais fortes. A gente tem uma ilusão enorme de achar que é fácil trabalhar com Jesus. É uma ilusão, é uma infantilidade da nossa cabeça. Porque, assim, eu não sei também de onde que a gente tirou que é fácil trabalhar com Jesus. Veja, trabalhar para o Cristo, trabalhar com o Cristo, traz alívio para as nossas almas. Porque o meu jugo é leve e suave é meu fardo, dizia Jesus Cristo. Agora, por outro lado, a gente precisa entender o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui, porque eu estava falando e estava tendo um ensaio da banda 7 aqui ao lado de casa. Agora, ter o jugo leve e suave o fardo não quer dizer que a gente tem vida fácil quando começa a trabalhar com Jesus. Você sabe por quê? Se você pensa em trabalhar para o Cristo, espera facilidades, você está muito equivocado. Todos nós estamos muito equivocados. Nós não temos somatório de dificuldades, nós temos as dificuldades necessárias para o nosso aprimoramento. Nós temos as dificuldades necessárias para o nosso progresso espiritual. Nós temos as dificuldades necessárias para que o trabalho seja construído realmente sobre a rocha e não um trabalho qualquer. Porque essas coisas que vêm com muita facilidade, elas se decompõem e se destroem com muita facilidade. Jesus diz, a casa tem que ser construída sobre a rocha. E muitas vezes é através do suor que se constrói a casa sobre a rocha. Com facilidade não se constrói serviço no bem. Nenhum. Obviamente que nós não voltamos aqui a fazer um culto a sofrimento, mas estamos fazendo um culto realista. Por que isso? Porque está lá, Jesus disse assim, olha, meu filho, pegue a sua cruz e siga. Ele não fala assim, olha, pega esse raminho de flor aí e vai levando ele. Não, pega a sua cruz e siga. A gente chama de mestre uma pessoa que foi condenada em última instância, que era o Sinédrio, que foi condenada por Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi humilhado em via pública. Esse é o nosso mestre. Será que a gente tem noção do que é chamar Jesus de mestre? Olha a dificuldade que Jesus passou. Nós estamos falando aqui que nós temos que sofrer as mesmas coisas que Jesus sofreu. Estou querendo dizer que, ao enfrentar as dificuldades, nós temos que guardar o mesmo ânimo que Jesus guardou. E os Espíritos estão dizendo em nosso lar que as primeiras construções foram difíceis. Foram difíceis por quê? Por causa da mente dos habitantes. O que a gente tinha no Brasil? Selvagens, índios. Quem chegou? Chegou a comunidade europeia. Aí, como o mundo de hoje está ficando chato, tudo vira preconceito, eu tenho até que tomar cuidado com o estudo, porque senão você alvo de ação, porque eu vou falar que estou agindo com preconceito contra os índios e que André Luiz também foi preconceituoso. O que André Luiz está querendo dizer ali? Que os índios não tinham condição de fazer alguma coisa? Nada disso. Os índios têm a sua cultura. Nós não estamos falando de aspectos materiais. Estamos tratando de aspectos espirituais. O pensamento do Silvícola ainda não era um pensamento complexo.
eles ainda não tinham um pensamento tão complexo, um pensamento que conseguisse se sustentar em outra dimensão. Como nós, para alcançar isso, como a comunidade europeia, para alcançar isso, precisou reencarnar várias vezes. E aí a dinâmica da reencarnação que vai fazendo com que a gente consiga progredir em matéria de pensamento, de complexidade de pensamentos. Muitos espíritos, por não terem pensamentos complexos, o que eles faziam? Desencarnavam e iam para longe, para o plano espiritual longe? Nada, continuava. Pela falta de sustentabilidade do seu pensamento, pela falta de sustentação do seu pensamento, sustentação vibratória, continuavam no plano espiritual, que não era um plano espiritual lá, mas um plano espiritual aqui, ao redor de nós. Porque plano espiritual, enfatizando, é tudo aquilo que não é plano corpóreo. Então, o plano espiritual muitas vezes não é lá, plano espiritual muitas vezes é aqui. E esses espíritos silvícolas muitas vezes tinham um pensamento ainda muito rude, vibrações que não eram tão elevadas em matéria de ondas mentais. Então, construía-se pouca coisa, conseguia-se pouca coisa com os fluidos, porque eles não tinham uma organização mental, muitas vezes, alguns espíritos estavam saindo do primitivismo. Alguns espíritos ainda não conseguiam organizar as coisas de outra forma para viver isso no plano espiritual. Então, essa dificuldade da construção de nosso lar, e foi desanimador. Desanimador. Esse encontro de duas realidades é sempre desanimador. Toda fundação, ela é difícil. Toda mudança de paradigma é difícil. Por quê? Porque existe um encontro na mudança de paradigma de duas realidades. Foi isso que o plano espiritual encontrou na hora de construir nosso lar, na hora de começar a mudar nosso lar. Porque a gente vai ver o seguinte, é tão bonito falar que André Luiz foi recebido naquela casa de oração, que o governador estava sentado, que tinha os ministros em volta, mas antes não tinha nada disso. Quando começou, não tinha aquela casa de oração. É isso que os Espíritos estão mostrando para nós. Aonde hoje se vê em nosso lar muita vibração tranquila, nem sempre foi assim. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem efeito na nossa vida prática. Muitas vezes a pessoa olha determinada situação e pensa assim, isso aí é fácil. Olha como é que fulano consegue fazer isso, mas será que começou assim? Nem sempre começou assim. Aquilo ali é fruto de muito esforço. Aquilo ali é fruto de muito trabalho e de muito embate. Só que como que é o embate no plano espiritual e como que é o embate travado aqui no plano material? Essa que é a diferença. E por isso que a sustentação de um embate do plano espiritual é de vibrações puras, enquanto a sustentação vibratória de um embate no plano material muitas vezes é de vibrações da pior qualidade possível. Porque os espíritos superiores, os espíritos, à medida que eles vão se esclarecendo, eles sabem a hora de renunciar, eles sabem a hora de afastar, eles sabem a hora de voltar. Veja que o nosso anjo de guarda não caminha conosco o tempo todo. Se a gente resolver assim, hoje eu estou a fim de errar, hoje eu estou a fim de bagunçar, hoje eu estou a fim de chutar o balde, eles vão permitir. Eles não vão sofrer, não vão suar, vão segurar a nossa mão. Vai lá, você não pode fazer isso, volta aqui. Não, vai deixar o livre-arbítrio abrir, agir e vai deixar muitas vezes que a gente faça a escolha errada,
Eles vão orientar a escolha certa. Mas se a gente quiser escolher erroneamente, eles vão se afastar. E quando a gente chorar, eles voltam. Porque eles têm a maior paciência do mundo. Então, muitas vezes, esses espíritos, nesses embates do plano espiritual, eles afastam, deixam o pessoal fazer alguma coisa, depois volta, constrói de novo, e vai assim, conduzindo, porque o importante é que, no final, o saldo seja positivo. E os espíritos superiores têm essa consciência. Eles sabem calcular muito bem e conduzir as coisas de uma maneira que o saldo seja positivo. É importante a gente ter essa noção, porque a gente precisa confiar em Deus e, confiando em Deus, confiar nos mentores espirituais, mentores de verdade, porque tem muito espírito que aparece aí falando que é mentor e não é mentor nada, e confiar no nosso anjo de guarda, que é o nosso coaching para toda hora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Rafael. Quase não há para pergunta, eu vou falando toda a vida. Fala, Flavinho. A gente percebe essa preparação, voltando uns 2 minutos atrás aí, como é preparado. Parece estar se preparando o André Luiz para contar a história, né? A riqueza de detalhe que leva para ele. Você fala que a pessoa parece que já está sendo preparado mesmo. Ele tem um livre-arbítrio, né, de fazer ou não. Outro detalhe também, como você estava falando, veio à minha cabeça, o próprio Paulo de Tarso. A gente fala assim, o Paulo de Tarso foi um grande divulgador. Mas olha o passado dele. Ele era, para ele ter aguentado o que ele aguentou no deserto, ele era um cara atleta, diria hoje, marombado, era o corredor de biga. Então, a vida dele foi construída toda, desde a da infância, neto de Gamaliel, quer dizer, um dos maiores doutores da lei, para conhecer a fundo. Então, ele foi trabalhado desde a sua infância. Então, nós somos trabalhados desde a nossa infância. Às vezes, não seguimos o caminho, desviamos, enfim. Então, quando você falou da preparação aí, veio isso na minha cabeça. Está muito bom tudo. Parabéns aí. Todo mundo vê aí? Tá dando para ver? Tá. Tá tudo ok. Então, vamos lá. A essa altura, atingiríamos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. Não fica com inveja não, gente. Um dia a gente vai para lá, mas por enquanto vamos ficando aqui. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria. Olha só, os fundadores começaram o esforço partindo daqui, onde hoje é a governadoria. Olha que interessante, né? Eles escolheram em nosso lar o lugar que começou a fundação, a criação de nosso lar, e ali fixou a governadoria. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque ali foi o lugar mais difícil, de maiores lutas, maiores batalhas. Normalmente a gente gosta muito de lembrar das coisas onde foi tudo mais tranquilo. Vamos tirar foto, vamos lembrar desse momento aqui. O que teve nesse momento aqui? Nesse momento aqui foi tudo em paz, deu tudo certo. O plano espiritual fixou a governadoria no lugar onde tudo começou, transformou aquilo que era difícil em coisa boa. A gente precisa fazer isso na nossa vida, pegar tudo aquilo que é difícil e transformar em coisa boa, porque só é bom aquilo que tem luta. Quem não luta para conquistar o que sonha, o que almeja, pode até ganhar, mas não tem mérito. Vamos lá para frente. Apontando o palácio, continuou: temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria
estendendo-se em forma triangular. Isso aqui, quem quiser achar, tem direto aí na internet essa foto aqui, ó. Teve uma pessoa, um médium, que já desenhou isso aqui. A paisagem da governadoria de Nosso Lar e os ministérios. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Eu vou parar aqui rapidinho para falar o seguinte. 3.000 funcionários que tem a colônia espiritual Nosso Lar. Nossa, Rafael, é bastante gente, né? Vocês acham? Quantas pessoas tem, né? Quantos habitantes existem na região aqui, Miracema, Campos, Rio de Janeiro ali? – 3.000 funcionários. É muita gente? Não é nada. São poucos funcionários para a quantidade de desencarnados que eles precisam atender. Mas tem organização e tem ordem. Então, o problema, muitas vezes, não é falta de gente. O problema, muitas vezes, é falta de organização. Eu lembro muito da questão de evangelização. A gente, às vezes, na evangelização, fala sempre assim, precisa de trabalhador para evangelização. No domingo, Delano até levantou essa bola lá no Evangelho em Casa. Muitas vezes você não está precisando de muita gente para trabalhar, você precisa de organização. Porque se você parar para pensar, olha só, a gente pega o pessoal que trabalha em escola, coordenador de turno. Eu me recordo quando eu estudava no Cenecista, tinha a Maria. Qualquer aluno era maior que a Maria no Cenecista. Mas ela tinha que dar conta da coordenação do turno. E aí? Por quê? Porque quando você tem autoridade moral e ordem, quando você alia organização com autoridade moral, você não precisa de muita gente. Você precisa de sabedoria para fazer o trabalho ocorrer. E é isso que tem no Nosso Lar. 3.000 funcionários para cuidar de uma quantidade enorme de desencarnados que pega aí Campos e uma parte do Rio de Janeiro, eu não me recordo direito. Ele já falou aí no livro, mas eu não me recordo ao certo. Vamos seguir aí, que nós vamos falar agora do abnegado mentor espiritual, que é o governador de Nosso Lar. Olha aí, ó. O governador, nos trabalhos administrativos, utiliza ele, a colaboração, ele, o governador, a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos os 3.000 reunidos. Aqui já começa a confundir a nossa cabeça, porque no plano material funciona o seguinte, quanto mais elevado o cargo, menos se trabalha, mais se passeia. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos de entretenimentos habituais, mas o governador, nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a tirar férias periódicas. Por quê? Porque todo mundo precisa de férias. O repouso faz parte da lei do trabalho, hein, gente? Vamos lembrar disso. O repouso faz parte da lei do trabalho. Ao passo que ele mesmo, o governador, quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos
e com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente vejo o governador em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Olha aí. O governador é o que mais trabalha. É igualzinho a gente vê no plano material. É completamente diferente do que a gente vê no plano material. No plano material, quanto mais a pessoa vai ocupando cargo, menos ela quer trabalhar, mais ela delega. Ela tem mais responsabilidade. Não significa que não tenha que delegar, mas significa que ela precisa se ater às suas responsabilidades. E a gente vai vendo o quê? Que no plano material, quanto mais a pessoa se eleva, menos responsabilidade ela quer ter. Ela quer descansar mais e ter gente para trabalhar. O governador, ele tem muita gente trabalhando, ele delega bastante coisa, mas ele trabalha em vários setores outros que aqueles espíritos não têm condições de trabalhar. E mais do que isso, todos os trabalhadores e todas as atividades ocorrem de acordo com a sustentação dele. Quando fala ali que ele sustenta as atividades, é porque os espíritos superiores, eles têm a capacidade de sustentar vários trabalhos com o pensamento. Um exemplo disso que a gente tem, Dr. Bezerra de Menezes. O patrono da minha casa é o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes é patrono de todas as casas do movimento espírita do Brasil. Ele é o principal responsável pelo movimento espírita do Brasil. Tanto que, quando o movimento espírita começou a fugir, sair do prumo, a perder a humildade, a perder aquela linha de Francisco de Assis, e quem está falando isso não sou eu, quem fala isso é o Manuel Filomeno de Miranda, através da obra do Divaldo. O Manuel Filomeno de Miranda narra um encontro de um espírito superior com os espíritos responsáveis pelo movimento espírita. E quem está lá para ouvir e toma a palavra para falar em nome do movimento espírita do Brasil? Dr. Bezerra de Menezes, que agradece a advertência do mentor espiritual que veio de esferas superiores para advertir a comunidade espírita, a comunidade religiosa, sobre a importância dessa linha de Francisco. A gente está aí perto dos dias, né? Foi ontem a comemoração de Francisco de Assis. Essa figura importantíssima para a gente, porque é uma figura como esse governador, que trabalhou o tempo todo, que não descansou em relação à obra do bem. Porque a gente pensa que se entregar para a obra do bem é ficar fazendo alguma coisa. Se entregar para a obra do bem é se dar. É se entregar. E se entregar não significa, eu vou estar na casa espírita tal dia, tal dia, tal dia. Se você faz isso maquinal, não adianta nada. Se a gente participa das coisas de forma maquinal, sem introjetar aqueles valores, não adianta nada. Então, o governador, ele tinha capacidade de se entregar para a tarefa. E sabia o limite de cada um de seus trabalhadores. Por isso que ele não exigia, você tem que fazer igual eu faço. Olha o que eu fiz, você tem que fazer também. Ele sabia que não é assim. Ele sabe que não é assim que a gente evolui. Cada pessoa
tem uma necessidade específica. Cada pessoa tem a sua tarefa e a sua missão específica. Ah, qual será que é a minha missão? Eu não sei. A sua eu não sei. Eu tenho que dar conta da minha. Cada um tem que dar conta da sua. E qual é a minha então, Rafael? Eu quero descobrir minha missão. Vou lá no centro para o guia me contar. A gente precisa disso, não. Basta a gente observar as nossas tendências. Basta a gente observar quando a gente chega num lugar e fala assim, olha, é isso aqui que eu gosto de fazer, isso aqui que eu vim fazer. Mas perceber e se capacitar naquilo que faz. Porque muitas vezes a gente vai fazendo as coisas de uma forma translocada e acha, é isso aqui que eu vim fazer. Será? Será? A gente precisa criar uma ligação maior com Jesus. Porque aí essas respostas e essa vitalidade do governador de nosso lar, ela se torna algo mais simples. E como que eu crio uma ligação com Jesus? Através da prática do bem. Através do meu modo de ser, do meu modo de viver. A mãe da Anete Guimarães, a Ana Guimarães, ela fala assim, olha, ligação no bem, a base para uma estrutura de uma vida voltada para o amor é a conduta correta. E isso é difícil, é por isso que a gente está aí até hoje tentando amar, aprender a amar como Jesus ensinou. Eu vou fechar o capítulo, então, para a gente, na semana que vem, voltar. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito que se comemorou, eu não sei falar esse número aqui, 114, eu não sei como é que fala ele aí, quem souber me ajuda. Aniversário da sua magnânima direção. Ele está há 114 anos na governadoria de nosso lar. E aí faz uma bagunça no movimento espírita, que todo mundo fala assim, olha, essa alternância é importante. Essa alternância é importante porque a gente está no plano encarnado, as pessoas vão envelhecendo. Agora, quando você tem sabedoria, ninguém nem sente essa coisa de não sei o quê. Por quê? Porque ele não é apegado a ideias. O governador de nosso lar não é apegado a ideias próprias, ele não é apegado a personalismo. Isso é coisa de espírito inferior. Espírito inferior é cheio de mania, de tique, de mania, coisa de espírito inferior. Espírito inferior tem mania. Espírito superior não tem mania. Então apareceu uma coisa, ele está conduzindo, ele muda, ele vê outras ideias, ele dinamiza a coisa. É o governador de nosso lar. Espírito superior. Vamos seguindo aí. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, ao seu lado, contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Era a torre da governadoria. A gente vê, então, nessa lição de nosso lar, a importância da organização e da ordem, a importância de se construir algo sobre a rocha e a advertência de que todo trabalho inicial, todo início é duro, é de confronto, mas que o confronto entre quem tem mais conhecimento com quem tem menos conhecimento não é um confronto de luta, não é um confronto de violência. É um confronto para disputar quem vai entregar mais solidariedade, mais fraternidade e mais amor.
a gente vê também no capítulo de Nosso Lar, que quanto maior a responsabilidade, significa que mais evoluído é o espírito. De modo que quando a gente desencarna, não vamos pensar num paraíso em que a gente simplesmente descanse, porque os espíritos superiores, eles trabalham o tempo todo. E é por isso que Jesus nunca abandonou a Terra. Ele é mestre que caminha ao nosso lado todos os dias de nossas vidas. Ele não está lá, ele está aqui junto conosco. Ele não está num plano distante. Ele está junto de nós, principalmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas, porque assim trabalham os espíritos superiores. Não no lugar onde a felicidade é plena e onde a gente vê gargalhadas desequilibradas, mas muitas vezes naquele momento, naquele lugar onde a felicidade foi embora e a tristeza fez morada. Jesus os abençoe. Muito bom, Rafael. Parabéns pelo estudo. Maria José, você faz a prece final para a gente? Vamos lembrar de quem quiser fluidificar água, copinho de água do lado, para a gente fazer a prece final. Você pode, Maria José? Você está ocupado aí? Eu acho que ela saiu. Aninha, você faz a prece final? Acabou de cair a... Ô, Ana, você pode fazer a prece final? Para fluidificar a água? Faço. Bom, Senhor Jesus, agradecemos essa oportunidade que tivemos hoje, todos juntos, para aprendermos um pouco mais do mundo espiritual, aprendermos mais um pouco mais sobre o Evangelho. Aproveitamos para agradecer essa oportunidade vivida, agradecer pelos ensinamentos, agradecer por tudo que temos aprendido nessa doutrina magnífica. Pedimos também, Senhor, que olhe por todos nós, encarnados e desencarnados, pessoas que estão em sofrimento, pessoas que estão nos presídios, pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão lutando ainda com a Covid, e proteja-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos aí, obrigado.